Paz do Senhor, irmãos, estamos começando nossa live da família. Bem-vindo aos irmãos que já estão conosco. Amém? Irmão Ariovaldo, irmã Marilda. Tem mais algumas pessoas aí conosco. E estamos começando mais esta live, com o Tiago, naquela esperança que Deus há de nos abençoar nesta noite. Amém? Enquanto nós vamos aguardar mais alguns irmãos chegarem, nós vamos estar ouvindo este hino, amém? Esse louvor gostoso. Glória a Deus, aleluias. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Essa canção aí da cantora Raquel. Glória a Deus. Glória a Jesus. O que darei a Ti, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Que darei. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Adoração, meu Senhor. Graças a Deus, querido. Nós louvamos a Deus, por mais essa grande oportunidade que nós temos de reunirmos nesta live. Estamos impossibilitados ainda de estar na igreja por mais vezes, além do domingo, mas isso não impede que nós estejamos próximos. Por isso nós estamos começando aqui mais esta live da família,
E nós damos as boas-vindas a todos aqueles que estão conosco, amém? Graças a Deus. Nós escolhemos um texto para a nossa meditação nessa noite. Antes de fazer aqui a leitura do texto, eu quero, como sempre fazemos no início de todas as nossas transmissões, eu quero pedir para você para compartilhar a nossa transmissão, amém? Compartilhe aí na sua página do Facebook, com as páginas dos grupos que você faz parte, enfim, compartilhe com o maior número de pessoas que você puder compartilhar, porque fazendo assim você está divulgando a palavra de Deus, amém? Está divulgando a mensagem do Evangelho. Seja um missionário aí mesmo, de onde você está, da sua casa, compartilhando essa transmissão, amém? Vamos fazer a leitura aqui do texto para a nossa meditação nesta noite, o Salmo 116. Se você estiver com uma Bíblia próxima de você, se você quiser acompanhar conosco a leitura, pode fazê-lo. Mas se não tiver a Bíblia próxima, quiser apenas ouvir aqui a leitura, fique à vontade. Amém? Então vamos ler aqui o Salmo e vamos buscar do Senhor aquilo que Ele tem para nós nesta noite. Nossa meditação, então, é em cima do Salmo, repetindo, 116. Vamos fazer a leitura, depois nós vamos fazer uma oração, amém? Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústia do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Eu achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para comigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras, sou teu servo, teu servo, filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças, e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos atos da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluias. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Vamos orar, queridos, pedindo a bênção de Deus para as nossas vidas, para a meditação da palavra do Senhor. Amém? Graças a Deus. Então, convido você a orar juntamente comigo, pedindo que o Senhor realmente possa nos abençoar. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer, Senhor. Queremos te louvar por mais este dia, Pai, pelo dia que tivemos. Senhor, independente de como foi este dia, se este dia foi um dia difícil para uns, se esse dia foi só de bênção, independente disso, a nossa oração, em primeiro lugar, Pai, nesta noite é de gratidão ao Senhor, porque conseguimos chegar até aqui, estamos nos nossos lares, ó Deus, e separamos agora esse momento para oferecer a Ti este culto, Senhor. Culto da família, quando vamos, ó Deus, juntamente com os irmãos, meditar na Tua palavra e ouvir a Tua voz. Mas para isso, Senhor, nós queremos pedir a bênção do Senhor. Queremos pedir que a mão do Senhor que está sobre as nossas vidas, que está conosco, possa nos abençoar, ó Deus, concernente à meditação da Tua palavra. Que nada, Senhor, venha tirar
a nossa atenção daquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Que o Senhor possa, que nada venha impedir, Senhor. Que agora não toque a campainha de casa. Que agora não toque o telefone, Senhor. Nada, Pai, aconteça que venha impedir com que nós ouçamos a Tua palavra, Pai. Pedimos a Tua bênção, pedimos a Tua direção, pedimos que Tu coloques, ó Deus, a palavra nos nossos lábios, sobretudo que o Espírito Santo do Senhor esteja falando a cada coração, aqueles que estão nos ouvindo e aqueles que, ó Deus, irão nos ouvir posteriormente, através dos compartilhamentos, através de assistirem, Senhor, esta live depois dela concluída. Pedimos a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Nós oramos a Ti no nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, queridos. A nossa meditação nesta noite é o Salmo 116. Amém? Dentre os 150 salmos que nós temos na Bíblia, nós temos alguns salmos que nós não temos o autor. Amém? Nós não temos escrito, não tem o nosso conhecimento dentro da Escritura Sagrada quem é que escreveu o Salmo. Amém? O Salmo 111, o Salmo 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, não é verdade? O Salmo também o 120, que é Cântico de Ramagem, os Cânticos de Ramagem. Nós temos alguns salmos que nós não temos o autor. E dentre estes salmos, um deles é o Salmo 116. Eu gosto muito dos salmos anônimos, gosto muito deles, amém? Já que ele é anônimo, ele não tem autor, se este salmo, as palavras nele, que está escrita no salmo, ele encaixa perfeitamente na nossa vida, nós podemos dizer que este salmo é o meu, é o seu, é o nosso salmo, amém? E isso é uma prática que eu gosto muito de realizar quando eu estou lendo a palavra, amém? Interessante, até mesmo alguns salmos que tem os autores, a gente quando vai meditar na palavra, a gente fica assim, meio um tanto perplexo na meditação, e a gente faz algumas perguntas para nós mesmos, não é verdade? Por exemplo, eu quero tecer aqui um comentário com você. Todos nós gostamos muito do Salmo 23, né? Salmo de Davi que escreveu o Salmo 23. Mas vocês já observaram que o Salmo 23, ele é um salmo que Davi usa sempre na primeira pessoa do singular. O Senhor é o meu pastor. É um salmo assim muito particular de Davi, é o que ele pensa acerca de Deus. Ele diz que Deus é o pastor dele, amém? Mas nós sabemos que Deus não é só o pastor de Davi, Deus também pode ser o nosso pastor. Em outras palavras, Davi está querendo dizer o seguinte: o Senhor é o meu pastor, ele é o seu também? Nós podemos, se estivéssemos diante de Davi, nós poderíamos dizer para Davi, sim, ele é o meu pastor também, não é verdade? Então, quando nós lemos este salmo de Davi, e as palavras do salmo se encaixam perfeitamente nas nossas vidas, nós tomamos eles para as nossas vidas. O Senhor é o meu pastor. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Este salmo é um anônimo, e nós não sabemos quem escreveu, mas nós, como já falamos, ele pode servir para nós. O salmista começa o salmo, e nós, quando olhamos aqui o conteúdo dele, nós podemos ver que o assunto central do salmo é gratidão. Este é o assunto central do salmo. O tema é gratidão. É um salmo totalmente voltado para a gratidão, e eu escolhi este salmo para a nossa meditação nesta noite, porque eu acredito que
tanto você quanto eu, todos nós temos motivo para agradecer a Deus. Amém? Eu, particularmente, gosto muito de agradecer a Deus, né? Eu acredito que seja devido à nossa experiência com Deus. Eu conheci Deus exatamente agradecendo a Ele, mesmo sem conhecê-lo. Essa foi a nossa experiência. Nós tivemos a nossa experiência com o Senhor exatamente dentro deste tema, gratidão. Alguém me presenteou com um livro, O Poder do Louvor, e eu li esse livro, fiquei impressionado, e dentro do meu quarto eu fiz uma oração de gratidão a Deus, mesmo sem conhecê-lo. Ainda mais, eu aprendi que a gente deve agradecer a Deus por toda e qualquer situação. Então eu gosto muito de gratidão. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. O escritor, quando nós olhamos para este salmo, ele já começa dizendo o seguinte: amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Esse primeiro verso, eu acredito que ele encaixa perfeitamente em todas as nossas vidas. Eu acredito que ninguém que está nos ouvindo aqui nessa noite, esse primeiro verso não encaixa na sua vida. Eu acredito que uma das razões, existem várias razões que nós devemos realmente amar ao Senhor, mas uma das razões é exatamente essa, porque Ele ouve as nossas vozes e Ele atende, né, às nossas súplicas, Ele responde às nossas súplicas, amém? Então o escritor está grato, ele começa já dizendo a sua gratidão, expressando a gratidão, dizendo que ama, amém? Que ama o Senhor. E fica claro neste salmo, quando nós olhamos o salmo, que a gratidão do salmista é em função da sua experiência com Deus. Ele tem uma experiência tão gostosa com Deus, ele tem uma experiência tão profunda com Deus, que nós vamos ver aqui nesta noite, amém? Ele tem uma experiência tão gostosa, tão profunda, que nos seus lábios está presente a gratidão. Ele está grato a Deus pelas experiências que ele tem tido ao longo de sua vida. Nós não sabemos quantos anos, qual foi todas as suas experiências, mas aqui ele vai relatar algumas, mas fica claro que uma das experiências que ele teve, nós podemos ver aqui, foi que Deus o livrou da morte. Olha só, ele diz o seguinte no versículo 3, laços de morte me cercaram e angústia de inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e em tristeza. Ou seja, ele viu a morte face a face em frente dele e ele ficou com temor, ficou triste, ficou apavorado, ficou com medo. Então, nós podemos ver que ele se envolveu com isso, mas Deus o livrou. Olha só o que diz o versículo, então o versículo 3, o versículo 4, diz que o laço de morte ele esteve presente. No 4 ele diz assim, então eu invoquei o nome do Senhor, ó Senhor, livra a minha alma. Ou seja, ele orou para que Deus o livrasse da morte. E lá no versículo de número 15, ele diz o seguinte, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. O Senhor deveras sou teu servo, filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias, no versículo 15 e o versículo 16. Então ele está dizendo o seguinte, lá no versículo 15 e o versículo 16. Embora eu saiba que aos seus olhos é preciosa a morte dos seus santos, amém? Aqueles que morrem nos seus caminhos, aos seus olhos é precioso, mas eu quero te agradecer, porque eu sou teu servo, sou filho da tua serva, e tu quebraste as minhas cadeias, ou seja, tu livraste-me da morte. É isso que ele está querendo, é isso que ele está dizendo, amém? Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Queridos, nós ficamos gratos a Deus quando Ele nos livra, né, de qualquer situação que poderia nos levar ao óbito. E nós queremos, dentro deste salmo, como já falamos, é gratidão, mas propriamente nós queremos tratar aqui, dentro deste salmo, sobre o tema atitudes de um coração grato. Amém? Se você tem um coração grato, você que está nos ouvindo, quando nós temos um coração grato, essa gratidão nossa,
ela não deve ser expressa só por palavras, amém? Não é assim que nós, os cônjuges, nos relacionamos, não é verdade? Quando existe algum arranhão num relacionamento de um casal, seja namorado, seja noivo, ou seja marido, né? Quando o cônjuge não está sendo correspondido e existe ali algum atrito, alguma briguinha, e um vira para o outro e fala assim, mas eu te amo, eu te amo. E aí o outro vira e fala assim, não, mas você me ama, mas eu quero que você me ame não é só com palavras, eu quero que você me ama com atitudes, demonstra o seu amor para comigo, amém? Vocês estão lembrados da passagem de Pedro, quando negou Jesus e quando encontrou com Jesus, por 3 vezes, Jesus perguntou a Pedro se ele o amava. E por 3 vezes Pedro respondeu para Jesus que sim, que ele amava. Então Jesus fala para ele assim, então, Pedro, apacenta o meu rebanho, apacenta as minhas ovelhas, né? Enfim, Jesus fala para ele assim, mostra com atitudes que realmente você me ama. Então, queridos, por isso que nós queremos trabalhar aqui dentro deste salmo, nesse culto da família, esse tema, atitudes de um coração grato. E eu quero dizer para você o seguinte, o salmista escreveu este salmo, justamente o assunto central dele aqui, da experiência do salmista, é o laço de morte. Ele livrou do laço de morte. E eu entendo que nesses últimos meses aí, nesses 6 meses, de fevereiro para cá, nesses 6 meses, todos nós que estamos nos ouvindo, o que mais esteve presente nas nossas orações foi exatamente isso. Senhor, livra-me da morte, né? Como, irmãos, como que todos nós estamos com medo, né? Da Covid-19. Quantas vezes nós oramos, todos os dias nós estamos orando. E se você está me ouvindo nesta noite, eu quero dizer para você que Deus te livrou, amém? Nós temos no Brasil 115 mil, em torno de 115 mil pessoas que perderam suas vidas em função da Covid-19. Nós temos em Anápolis aí um número também considerado, eu não sei qual é o número que nós estamos hoje, mas eu gostaria de dizer para você o seguinte, se você está vivo, amém? Mesmo que você tenha contraído a doença, se você está vivo, é motivo de, mesmo que você não tenha contraído ou contraído, independente disso, mas é motivo para você agradecer, porque eu tenho certeza que todos aqueles que estão nos ouvindo aqui orou e pediu também que as pessoas orassem para que Deus o livrasse dessa Covid-19. E o maior, na verdade, nós estamos com medo da Covid, não é pelos sintomas dela em si. Nós estamos com medo não é por causa da gripe, não é tanto por causa da falta de ar, mas o problema nosso maior medo é a morte. E se você está vivo, Deus tem te livrado. Deus tem te livrado. Amém? Deus tem te livrado. Então há motivo nessa noite, por isso que eu escolhi esse tema. Nós trabalhamos nesta noite sobre gratidão. Queridos, mas vamos para o nosso salmo. O salmo nos diz, ele está dividido em 2 partes. Nós não vamos, vai ser curta a mensagem, mas essa introdução era importante. O salmo está dividido em 2 partes, do versículo 1 até o versículo 8, e a segunda parte do versículo 9, nós queremos dividir até o versículo 19. Do versículo 1 até o versículo 8, ele traz à lembrança todas as maravilhas que o Senhor tem feito por ele. Amém? Não é apenas a questão de Deus o ter livrado da morte. A morte talvez seria aqui a causa maior, né? Assim também é nas nossas vidas. Amém? A nossa gratidão a Deus não é apenas porque estamos vivos e porque não fomos ceifados, mas é porque verdadeiramente Deus tem cuidado das nossas vidas. Ele tem manifestado sobre as nossas vidas todos os seus atributos. Nós temos experimentado tudo aquilo que Deus é. Amém? Então nós vamos ver aqui o Salmo. Do versículo 1 ao versículo 8, ele traz à lembrança todas as maravilhas que o Senhor tem feito por ele.
Pode ser que todas essas maravilhas que aqui estão são as mesmas que o Senhor tem manifestado na sua vida. Eu oro para que o Espírito Santo esteja trazendo a lembrança ao seu coração, todas as maravilhas que Deus tem feito para você, para a sua vida. Ele está agradecido ao Senhor em primeiro lugar porque Deus ouve as suas súplicas, versículo 1 e versículo 2. Eu amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Queridos, isso é muito lindo, isso é muito bonito, amém? É maravilhoso, a coisa mais gostosa é quando nós temos alguém com quem nós podemos contar, pelo menos para nos ouvir, não é verdade? Quantas vezes nós estamos precisando desabafar, nós estamos precisando abrir o nosso coração para uma pessoa, né? E às vezes a gente olha para a direita, para a esquerda, nós não temos nenhuma pessoa em que nós, às vezes um assunto é muito grande, é muito delicado, e a gente temos aquelas nossos temores, e a gente não tem alguém para conversar, alguém para falar, mas Deus, nós podemos conversar com o Senhor. Ele ouve a nossa voz, amém? Ele ouve as nossas súplicas, Ele ouve. Nós temos um Deus em que relaciona conosco. A Bíblia diz que os seus ouvidos não estão tampados. A Bíblia diz que a sua mão não está encolhida. Amém? Então, por isso que o salmista diz, eu amo o Senhor. Essa é a experiência dele. Porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Você pode dizer comigo, eu amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz, Ele ouve a minha súplica. Eu posso me abrir. Quando eu estou lá na minha cama, sem ninguém, eu posso abrir o meu coração e falar para Ele, né? Eu posso fazer como Ana, eu posso orar ao Senhor em silêncio e falar como Ana orou, de tal maneira que ninguém ouvia, mas só o Senhor. E o Senhor atendeu a oração de Ana. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. E, queridos, então, essa experiência do salmista, essa experiência dele, ele está agradecido pelo livramento de morte, versículo 3, versículo 4, né? Nós já lemos o 3 e o 4, na sequência, laço de morte, me cercaram, angústia do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e em tristeza, então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livro a minha alma. Versículo 8, ele disse assim, pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas dos meus olhos, da queda os meus pés. Ou seja, a experiência dele ele ama o Senhor porque o Senhor ouve a sua voz, porque ele se inclina os seus ouvidos e ele vai invocar ele. A experiência dele é porque ele estava em laço de morte e ele orou, ele invocou o Senhor livra a minha alma. E a experiência dele no versículo 8 é porque Deus livrou ele da morte, pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas aos meus olhos, da queda dos meus pés. Quando até agora, até o exato momento, os 6 meses de pandemia, com 115 mil mortes no Brasil, com mais de 100 pessoas mortas em Anápolis, com algumas pessoas que você conhece no seu relacionamento, que perderam as suas vidas, eu acho que este salmo é para você, esse salmo é para mim, esse salmo é para nós, que estamos aqui nesta live, este salmo é para aqueles que vão nos ouvir posteriormente. Amém? O Senhor tem nos livrado. Amém? O Senhor tem nos livrado da morte. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Quando tudo isso passar, ainda mais concreto, este salmo também, ele será o nosso salmo, será a nossa gratidão a Deus. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Ele está agradecido pelos atributos de Deus também. Olha o que diz o versículo 5. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. Ele tem um coração grato, porque Deus é um Deus cheio de compaixão. Por isso que ele está agradecendo a Deus. Ele está agradecendo a Deus porque Deus é misericordioso. Por isso ele está agradecendo a Deus. Irmãos, quando nós olhamos para a compaixão do Senhor e para a misericórdia do Senhor, qual que é o contrário disso? O contrário de compaixão e da misericórdia do Senhor, quando nós olhamos, é que se fosse nós no lugar de Deus, nós não
iríamos abençoar ninguém. É isso que o homem faz. Nós só somos compassivos e nós só somos misericordiosos com aquelas pessoas que nós achamos que merecemos. Mas Deus não é assim. Deus é rico em compaixão. Deus é rico em misericórdia. Ele é misericordioso. A Bíblia diz que a sua misericórdia não tem fim. Por isso, nós precisamos sempre ter um coração grato diante de Deus. Amém? Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Olha o que ele diz no versículo 6, na parte A. O Senhor vela pelos simples. Ou seja, o Senhor cuida dos simples. Isso tem a ver com o coração, né? Essa simplicidade aqui tem a ver com o coração das pessoas, né? O Senhor cuida. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Olha o que diz o versículo, a parte B do versículo 6. O Senhor vela pelos simples, ou seja, o Senhor olha para dentro do nosso coração, para a nossa sinceridade, para aquilo que nós estamos buscando, e aí ele compartilha a experiência dele. A parte B do versículo 6 diz assim: eu achava-me prostrado e ele me salvou. Queridos, isso aqui é muito lindo, amém? Eu achava-me prostrado e essa foi minha experiência. Ele cuida dos simples, ele cuidou de mim, eu estava prostrado e ele me salvou. Quantos de nós já tivemos esse cuidado do Senhor, de estarmos prostrados com relação à nossa fé, de estarmos prostrados com relação à nossa esperança, de estarmos desanimados com relação a uma situação difícil que nós enfrentamos na nossa vida, com um dos nossos familiares, ou uma mesma situação de finanças ou de doença, ou seja, nós estamos prostrados, desanimados, mas Deus restituiu, Deus nos deu, restituiu a fé, nos restituiu a esperança, Deus transformou situações no passado. Então, por isso, queridos, independente do momento que nós estamos passando hoje, nós devemos agradecer a Deus, porque sabendo que Ele é poderoso para transformar também o momento difícil que nós estamos enfrentando hoje. Eu gosto, é muito lindo este salmo, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Então, o nosso Deus, Ele muda situações, e por isso nós podemos sim apresentar sempre diante dEle com um coração grato, agradecido. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Olha o que diz o versículo 7. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para comigo. Eu quero dizer para você o seguinte: se você está preocupado com alguma situação na sua vida, na sua família, está passando um momento difícil, não importa o que seja, eu quero dizer para você que você pode dizer nesta noite, como o salmista disse aqui: volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para comigo. Com os olhos da fé, ore este verso 7, amém? Com os olhos da fé, eu quero dizer para você fazer esta oração: volte a minha alma ao seu sossego, ou seja, que o Espírito Santo possa trazer paz para o seu coração, amém? Pois Deus tem sido generoso para você e Ele vai abençoar a sua vida. Ele vai mudar essa situação que você está enfrentando. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. E o versículo 8, então, ele fala sobre o livramento. Então, querido, esse salmo do versículo 1 ao versículo 8 é exatamente, ele tem um coração grato por causa da sua experiência com Deus. Eu quero, nesta noite, dizer para você, pedir para você colocar na balança. Coloca aí na balança. Amém? Deixa o Espírito Santo trazer a lembrança para você, toda a sua história de vida, toda a sua família, a família que você tem. Amém? Ainda que alguns problemas, porque não existe família sem problema, não existe ninguém que não tenha problema, não existe ninguém que conviveu com perdas, seja ela material, seja ela física, ou seja ela humana até mesmo. Todos nós já tivemos óbitos nas nossas famílias, mas eu quero dizer para você o seguinte:
em toda a sua experiência, nós temos motivo para agradecer a Deus. Eu tenho certeza disso. Amém? Eu tenho certeza que você também tem motivo para agradecer ao Senhor. Vamos para a segunda parte do Salmo para nós concluirmos. Então, a primeira parte é a experiência do salmista. Ele conta toda a sua experiência de vida, por isso ele está agradecendo ao Senhor. E a parte 2 do Salmo, do versículo 9 até o versículo 19, ele então é o tema central do nosso Salmo, né? Que é um coração grato expressa a sua gratidão através de atitudes. E agora então aqui o salmista, ele vai deixar um pouquinho a questão de palavras, embora seja expresso aqui por palavras, mas ele vai deixar claro para nós aqui que ele quer fazer. É como se ele está fazendo aqui um voto, né? Ele está dizendo o seguinte: porque eu sou grato, então eu vou fazer isso. Então acompanhe comigo. Ele começa o versículo 9 dizendo o seguinte: eu andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Então ele começa dizendo isso. Por causa da minha gratidão ao Senhor, eu vou andar na tua presença na terra dos viventes. Ou seja, no meu habitat, aonde eu andar, por onde eu caminhar, na minha casa, no meu trabalho, na escola, por onde eu andar, no ônibus, no carro, no trânsito, por onde eu andar, no lazer, eu vou andar na presença do Senhor. Eu tive analisando isso aqui, andar na presença de Deus significa uma vida de testemunho. Amém? As pessoas que nos cercam precisam ver em nós que nós somos uma pessoa que andamos na presença de Deus, que estamos andando diante de Deus, que não somos pessoas que servimos ao Senhor. Então, a atitude de um coração grato, a primeira atitude é uma vida de testemunho. Amém? Quem tem um coração grato a Deus, procura que as pessoas vejam Cristo na sua vida. Ainda que estejamos com lutas, mas as pessoas vão ver Deus na sua vida. Amém? O versículo, depois no versículo 11, no versículo 10, ele diz o seguinte: eu cria, ainda que disse, estive sobre modo aflito. Ou seja, ele faz uma pausa dizendo o seguinte: quando eu estava aflito lá na minha tribulação, na minha luta, sobre modo aflito, mas eu acreditava, ainda assim eu tinha uma fé que Deus podia mudar essa situação, né? E ele expressa então aqui no versículo 11 dizendo: eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Ou seja, Deus não leva em consideração aquelas palavras que nós dizemos às vezes precipitadamente, às vezes umas palavras por causa devido a lutas, dificuldades. Às vezes nós falamos coisas que não deveria falar. Por isso que ele diz aqui: eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Não é verdade? Queridos, Deus não leva em consideração isso. Eu quero chamar a sua atenção nessa noite para que você volte para o Senhor. Se você usou de palavras por causa da luta, por causa do problema, se você tem usado essas palavras ou até mesmo pensamento, né? Tem falado: nossa, que vida chata é essa? Reclamado, quem sabe, às vezes, da sua família, né? Pensando em abandonar a sua casa, a sua família, quem sabe abandonar a igreja, quem sabe abandonar a sua fé. Isso é perturbação. Isso é por causa do momento difícil que você está passando, por causa da crise que você está passando. Mas Deus hoje está falando para você, está falando para nós nesta noite: se isso aconteceu, se isso está acontecendo na sua vida, ou se isso algum dia acontecer na nossa vida, que o Espírito Santo possa fazer com que nós lembremos deste salmo e possa fazer com que nós nos retratemos com o Senhor e possamos olhar para as coisas boas que Deus tem feito com as nossas vidas, para o cuidado de Deus para conosco, né? Então ele diz assim: eu falei isso na minha perturbação, agora eu estou consciente do que eu devo fazer ao Senhor. Então ele faz uma pergunta para si mesmo no versículo 12:
Que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? O que eu posso dar para Deus? E eu gostaria que você nesta noite fizesse essa pergunta. Essa pergunta também ela é feita para você aí nessa noite. Amém? Eu gostaria que você lembrasse, vamos fazer uma pausa aqui, eu gostaria que você lembrasse dos benefícios que Deus tem feito por você. Você está vivo, depois de 6 meses de pandemia, 115 mil pessoas que morreram no Brasil, mais de 100 pessoas que morreram em Anápolis, mas você está vivo, Deus tem livrado você da morte, enfim, Deus tem abençoado a sua casa, embora tenha luta, e você pergunta para Deus agora, o que Ele quer de você? O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito comigo? Olha, irmãos, queridos, eu acho que tudo que nós fizermos, o que mais nós pensamos em fazer ainda é pouco, mas ainda o pouco que nós quisermos oferecer para Deus, Ele vai receber de bom grado, porque Deus não despreza louvor dado de coração. Amém? Nós vamos dar de coração para Deus. Nós vamos perguntar para o Senhor e vamos pedir para Ele que o Espírito Santo possa estar falando aos nossos corações o que nós vamos dar para Deus, o que nós podemos dar. Às vezes nós não temos dinheiro para dar para o Senhor, às vezes você não tem recurso por causa de uma dificuldade financeira que você esteja passando, amém? Muitas vezes nós não conseguimos nem ser fiel ao Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Eu quero dizer para você que isso não é o mais importante para Deus. O mais importante para Deus é exatamente aquilo que nós podemos oferecer para Ele realmente de coração. Às vezes a gente não pode dar o dízimo oferta, mas a gente pode dar a nossa vida, a gente pode se dedicar mais, a gente pode se colocar como instrumento nas mãos dEle, a gente pode fazer pela obra, a gente pode fazer na obra ali onde nós servimos ao Senhor na igreja, a gente pode ajudar ali, fazer algo para o Senhor. E o que fazemos, tudo não é para o homem, sim para Deus. Por isso, que darei ao Senhor por todos os meus benefícios para comigo? O que eu posso dar para Deus? E ele depois, ele mesmo responde, né? Eu acho que Deus falou ao seu coração, e a partir então do versículo 4, a partir do versículo 13, o salmista responde o que Deus falou para ele. Amém? E eu espero que o Espírito Santo esteja falando para você nesta noite o que você tem, o que você vai dar para o Senhor, o que você vai dar para o Senhor por todos os benefícios que Ele tem realizado com a sua vida, para com a sua família. Ele vira e fala o seguinte: eu vou tomar o cálice da salvação, tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. É isso que ele diz. Eu quero dizer para você que essas palavras aqui do salmista diz o seguinte: o judeu, ele reunia todos os sábados com a família e ele fazia uso do cálice com vinho, como símbolo da libertação do Egito. Com o símbolo, ele reunia a família e ele pegava o cálice do vinho e ele fazia isso como símbolo da libertação do Egito. Eu queria, então, com essas palavras do salmista, independente do que Deus tem falado para você nessa noite, através do Espírito Santo, eu queria também desafiar você a tomar o cálice da salvação e invocar o nome do Senhor. Assumir a sua salvação pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por você. Assuma que você é uma pessoa salva, que você é uma pessoa que vai morar no céu. Mostre isso, que você é uma pessoa salva, com as suas atitudes, com uma vida comprometida com o reino de Deus. Não é comprometida com o homem, não. Não é comprometida com a igreja, não, mas é comprometida com o reino de Deus, comprometida com Jesus, comprometida com a sua obra, comprometido com o que Ele tem para você, com o que Ele tem para você. Amém? Nós precisamos, queridos, ter uma consciência muito limpa, muito pura, de saber aquilo que Deus tem para as nossas vidas, amém? É muito importante isso. E a gente parar de viver sonhos que não é sonhos que Deus tem para nós.
Não é coisas que Deus tem para nós. A gente precisa sonhar com aquilo que Deus tem para nós. Ter convicção daquilo que Deus tem para você, que Deus tem para mim. Algumas pessoas perguntam, às vezes, para mim e para a Helena, o seguinte: eu acho que vocês vão morar nos Estados Unidos. Uma de nossas viagens para os Estados Unidos, um irmão chegou para mim e falou assim: não sei porquê, pastor, mas eu acho que o senhor vai receber uma proposta lá nos Estados Unidos, que o senhor vai ficar balançado e que o senhor vai para lá. E eu virei para esse irmão e falei assim: irmão, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Eu tenho convicção de Deus, pelo menos no momento agora, eu falei para ele, no momento agora, e tenho convicção também no momento agora que eu estou ministrando aqui este sermão. Eu tenho convicção. Ainda que haja uma proposta de emprego, ainda que haja dinheiro, eu não sou levado por isso. Já passou esse tempo, amém? Eu tenho procurado andar dentro da vontade de Deus para a minha vida. Eu falei para ele: eu tenho convicção que Deus não quer que eu vá para os Estados Unidos. Tenho convicção. Eu tenho convicção que Deus, o que Deus tem aqui para mim, amém? Por isso que nós estamos procurando cumprir esse propósito de Deus nos nossos corações, né? Então, queridos, é muito importante isso. É muito importante assumir a nossa salvação, assumir aquilo que Deus tem para nós, e a gente parar de fugir de Deus, parar de ir para um lado do outro, parar de procurar coisa, fazer coisa que a gente entende, a gente já está cansado de saber que Deus não tem aquilo para nós. E por isso que a minha oração para Deus é sempre assim. Aquelas pessoas que me conhecem, a minha família conhece, a minha esposa me conhece, a minha oração para Deus é sempre o seguinte: Deus, fecha as portas que eu bater, não abra. Não abra para mim se o Senhor não tem isso para mim. Não abra. Então a gente deve orar a gente deve andar dentro da direção de Deus. Então assumir a salvação é assumir atitudes na vida comprometida com Deus, consciente daquilo que Deus tem para nós, com a sua obra, com o que Ele tem para nós, até mesmo com relação aos nossos sonhos e também com relação aos nossos projetos. Amém? O verso 17, nós fomos concluindo, diz o seguinte: oferecer-te-ei sacrifício de ações de graças, e invocarei o nome do Senhor. Amém? O verbo invocar neste salmo, ele aparece várias vezes. Eu não contei aqui, mas me parece que ele aparece aqui, ele surge aqui, ele é mencionado pelo salmista pelo menos 3 vezes. Não tive, mas agora me veio essa direção aqui pelo Espírito de Deus. Invocar ao Senhor, parece que isso é algo que está no coração dele. Ou seja, eu vou ser uma pessoa que, dentro da qualquer minhas circunstâncias, eu vou estar orando a Deus. Eu vou buscar uma direção de Deus. Eu vou orar e saber o que Deus tem para mim. Invocarei o nome do Senhor. Buscar o Senhor. Mas antes ele fala que vai oferecer sacrifícios de ações de graça. O que é sacrifício de ações de graça? É atitudes mais do que a nossa capacidade. Muitas vezes nós damos para Deus, nós nos damos mais, muitos de nós, irmãos, eu até mesmo, às vezes faço isso, não é verdade? Muitos de nós, às vezes, nós damos o mínimo, nós nunca damos o máximo, muitas vezes nós nos esforçamos para fazer mais para Deus. Ele está falando que ele vai oferecer sacrifícios de ações de graça, ou seja, vai oferecer sacrifício em forma de ações de graça, agradecido a Deus pelo que Ele é para ele. Então ele está disposto a dar mais do que a sua própria capacidade. Ele está disposto a dar mais do seu tempo. Ele está disposto a dar mais até mesmo às vezes do seu dinheiro, mais da sua oferta, mais do seu coração, se desprender. A gente sabe que sacrifício é algo difícil. Mas, irmãos, a gente precisa aprender a oferecer para Deus mais do que a nossa capacidade, ou seja, romper limites e parar de, vamos dar mais para Deus.
Amém? Isso é a atitude de um coração grato, aquele que oferece sacrifícios de ação de graça. E para concluir, ele diz: vou cumprir os meus votos feitos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Oh, queridos, nós queremos concluir e queremos fazer aqui só uma pergunta, né? E quero dizer para você que eu faço parte desse grupo. Quantas vezes nós quebramos o nosso voto para o Senhor? Quantas vezes, visitado pelo Espírito Santo, atendemos um apelo lá na frente da igreja, fomos lá na frente, oramos, entregamos as nossas vidas, fizemos um voto com Deus, né? Que eu não há necessidade aqui de mencionar alguns dos votos que às vezes nós já fizemos, mas a gente não cumpriu aquilo que prometemos. Mas o salmista está dizendo que um coração grato, ele é grato a Deus, ele se esforça para cumprir o voto que ele fez ao Senhor. Muitas vezes nós honramos os nossos compromissos aqui na terra. Muitas vezes nós cumprimos aquilo que prometemos para o homem, cumprimos aquilo que prometemos para a nossa esposa, muitas vezes cumprimos aquilo que prometemos para o nosso esposo, cumprimos aquilo que prometemos para o nosso patrão, né? Chegamos na hora certa, eu prometo para o Senhor que eu vou chegar na hora certa, prometo para o Senhor que eu não vou faltar ao serviço, e a gente promete para Deus, mas Deus, eu não cumpro o voto. Muitas vezes nós somos mais fiéis aos nossos colegas, aos nossos homens. Não é que não deveríamos ser, devemos ser de um lado, mas devemos também ser do outro. Mas o salmista diz aqui que a atitude de um coração grato é aquele que vai cumprir os votos. Então ele diz: eu cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos atos da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Que Deus possa nos abençoar nesta noite. Amém? E esse culto da família. Que Deus possa nos abençoar. Que Ele possa, pelo Espírito Santo do Senhor, fazer algo lindo nas nossas vidas. Que nós possamos ter atitude de um coração grato para Ele. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Que Deus venha nos abençoar. Amém? Graças a Deus. Nós agradecemos os irmãos que estão aqui conosco. Nós estamos concluindo a nossa live dessa noite. E eu quero concluir e dizer para você: você deve amar ao Senhor, porque Ele ouve a sua voz, e porque Ele ouve a sua súplica, e porque Ele se inclina os seus ouvidos para você, e Ele tem respondido muitas das suas orações, aquelas orações que Ele não respondeu ainda, ou que Ele respondeu para você como não, é porque Deus tem a sua agradável e a sua perfeita vontade. E muitas vezes nós precisamos aceitar a vontade de Deus para as nossas vidas. A resposta de Deus nem sempre é sim. Às vezes é não, e às vezes nós não entendemos este não. Às vezes não entendemos por causa dos nossos olhos não espirituais. Às vezes não entendemos porque nós queríamos tanto aquilo e Deus não deu. Mas eu quero dizer para você, faça o seu pedido de oração, porque Ele ouve a sua voz. Amém? Ele ouve a sua voz. Ele ouve a minha voz. Ele ouve as nossas súplicas. Enquanto nós vamos estar aqui ouvindo mais uma vez este hino, nós queremos dar a oportunidade para você fazer a sua oração. Amém? Nós vamos ouvir mais este hino aqui. Amém? Da Raquel. E depois que você fizer o seu pedido de oração, nós vamos orar pelos pedidos e encerrar a nossa live dessa noite. Amém? E como um dos seus significados, reconhecimento. Amém? Gratidão é reconhecimento. Há um salmo que fala que aquele que oferece a sua gratidão ao Senhor como sacrifício, honra ao Senhor. É isso que eu quero oferecer ao meu Deus nessa noite, a minha gratidão. Tão grata a Deus, tão grata ao Senhor, tão grata ao Senhor. E eu queria expressar isso a Deus, né? Minha gratidão. E eu cantei
Irmã Marilda, né? Oração pela família, para uma amiga. Faz tudo para mim, Senhor. Irmão Ariovaldo, pela família, pela igreja, pela pátria. Cecília, quero agradecer pela bênção recebida, Eu abençoo. pela vida da Joana. Por isso eu sou Eu creio no poder da oração, né, Cecília? Amém. com o teu amor. Pela família, pela nossa nação. A Wanda, salvação e libertação, pela família e livramento desse vírus. Amém, irmã Wanda? Graças a Deus. Todos os irmãos aí, os seus pedidos de oração. Ô, Cecinha. Irmã Olívia pede oração pelos filhos, salvação. Cura e libertação para todos da família. Amém, Eliane? Nós vamos estar orando. Graças a Deus. Irmã Eliane. Irmão Maurício, oração pela salvação da família. Irmão Romildo, oração pela minha família e os amigos. A Regina, oração pela família. Amém. Irmã Francisca, oração pela família, salvação de todos. Tiago, agradecimento ao nosso bom, maravilhoso Deus, pelo que é, por tudo que Ele tem realizado em minha vida e minha família. Amém, irmão Tiago. Glória a Deus. Aleluias. Mamali, pela família, por todas as famílias que estão perdendo parentes pela Covid. Está orando, né? Amém. Irmã Ana, por todos que estão na linha de frente dos hospitais, por todos que estão precisando de uma cura. Amém, irmã. Irmã Helena, pela vida do Edson, né? Do meu cunhado. Vamos estar orando por ele. Amém. Graças a Deus. Irmã Maria de Lourdes, oração pela libertação e salvação da sua filha. Amém. Francisco, oração para todos os irmãos da igreja. Amém. Irmã Marilene está pedindo oração pela família, especial pelo Beto. Amém? Vamos estar orando. Aleluias. Irmã Helena, oração pelo irmão Paulo. Amém. Recebe a nossa adoração. Vamos adorar o Senhor, irmãos. Bem, Francisco, oração pelo seu primo, filha dele que está com Covid, está internado em Anápolis. Vamos estar orando. Amém. Aleluias. Graças a Deus. Aleluias. Irmãos, tem mais alguém para pedir oração? Nós estamos concluindo a nossa live e nós vamos estar orando, amém? Pedindo a bênção de Deus. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Vamos orar?
Vamos orar? Pai querido, no nome de Jesus Cristo. Em primeiro lugar, nós somos gratos a Ti, ó Deus, por tudo o que o Senhor tem sido para com cada vida que está acompanhando esta live, Senhor. Queremos Te agradecer por cada família aqui representada. E nós queremos, ó Deus, fazer deste verso primeiro, deste salmo que meditamos nessa noite, a abertura da nossa oração. Nós amamos a Ti, Senhor, por vários motivos. Nós amamos o Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. Nós amamos o Senhor pela salvação, por tão grande amor. Nós amamos ao Senhor por vários motivos, por tudo o que o Senhor é, Senhor. Pela sua misericórdia, pela sua compaixão, pelos seus atributos. Mas acima de tudo, Pai, nós amamos o Senhor, porque o Senhor tem ouvido a nossa voz. O Senhor tem estado conosco nas nossas orações, nas nossas súplicas. Senhor, nós cremos que o Senhor tem respondido às orações que têm sido solicitadas e que têm sido feitas nas lives da família. O Senhor tem respondido às orações que têm, ó Deus, sido feitas, ó Deus, nas lives da tarde da bênção, nos nossos cultos de domingo, ali na igreja, as orações que os irmãos têm feito nos seus lares, nas suas casas. Nós amamos o Senhor porque o Senhor verdadeiramente ouve a nossa voz e as nossas súplicas, independente, Senhor, das nossas vidas, independente das nossas falhas, independente da situação, o Senhor ouve. E por isso nós louvamos ao Senhor e é assim que nós queremos orar a Ti. Queremos apresentar ao Senhor os pedidos de oração que foram aqui mencionados. Inúmeros, Senhor, que não precisamos, ó Deus, aqui repeti-los. O Senhor já tem ouvido e muitos deles o Senhor já está com as mãos estendidas, antes mesmo dos irmãos pedirem. Nós cremos que Tu és aquele Deus que vai à frente, o Senhor já está operando, o Senhor já está preparando a vitória do Teu povo. A Bíblia diz que nós dormimos, que enquanto estamos dormindo, o Senhor trabalha pelas nossas vidas, o Senhor está trabalhando para nos abençoar no dia de amanhã. A nossa vitória de amanhã já está nas Tuas mãos, Pai, e nós louvamos a Ti por isso. Aqui está nas Tuas mãos os pedidos de oração, os pedidos de livramento, as orações de agradecimento. Paizinho de amor, estão todos apresentados diante de Ti, e nós oramos e pedimos a Tua bênção, pedimos a graça do Senhor, a mão do Senhor. Ouve, Senhor, atende aqui os pedidos de oração segundo a Tua vontade. Abra, Senhor, os nossos olhos espirituais para que possamos ver o Senhor agindo, e ajuda-nos, Senhor, a vivermos a Tua palavra, a andarmos de conformidade com a Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a termos um coração grato, não apenas por palavras, mas também pelas nossas atitudes. Dá-nos força, que o Espírito Santo do Senhor venha, ó Deus, operar nas nossas vidas. Nós oramos a Ti, ó Pai, agradecidos, oramos certos da vitória, oramos no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, queridos, nós estamos concluindo a nossa live nesta noite. Que a graça, que a graça do Senhor, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre todos aqueles que esteve aqui conosco. E eu quero convidar você para amanhã, às 16 horas, se você tiver condição, se você tiver tempo, amém? Você pega aí, você tem um tempinho, reserve um tempinho, programe para você assistir a live da Tarde da Bênção com o presbítero Ariovaldo. Mais uma vez Deus vai falar com você e mais uma vez você vai poder receber uma oração no nome de Jesus.
E domingo, se você tiver também condição, amém? Ou até mesmo faça um esforço aí e vá até a igreja para amanhã com Deus com o Maurício, amém? Está ali orando na igreja na quinta-feira, né? Quinta-feira às 6 horas da manhã. Domingo temos o nosso culto de adoração de manhã e à noite o nosso culto de celebração em nome de Jesus. Que Deus possa vos abençoar. Fique na paz, amém? Deus abençoe em nome de Jesus. E vamos, então, estamos então aqui encerrando essa live, amém? Estamos aqui encerrando esta live em nome de Jesus, amém? Estamos aqui encerrando esta live em nome de Jesus e que Deus possa nos abençoar, continuar nos abençoando, nos dar uma noite de bênção, amém? Em nome de Jesus. Estamos concluindo. Se você quiser permanecer aqui para ouvir só mais um pedacinho deste hino, para ficar gravado no seu coração, amém? Reconhecimento. Há um salmo que fala que aquele que oferece a sua gratidão ao Senhor como sacrifício, honra ao Senhor. É isso que eu quero oferecer ao meu Deus nessa noite, a minha gratidão. Amém. Grata a Deus, tão grata ao Senhor, tão grata ao Senhor. E eu queria expressar isso a Deus, né? Minha gratidão. E eu cantei essa canção, é uma canção muito simples, fácil de aprender. E expressa minha gratidão a Deus. Quem sabe a gente canta esse hino na igreja, né? Esse corinho. Tu és tudo para mim, Senhor. Minha maior alegria, meu maior amor, meu tesouro, minha paz. Por isso eu sou grata a Ti, porque um dia me alcançaste, como teu amor me atraíste a Ti. Está sempre comigo, Senhor. Em gratidão eu canto a Ti com coração, venho adorar, minha majestade. Deus abençoe, irmãos. Amém? Canto a Ti, Fique na paz. és meu Senhor. Amém.